A Cielo foi fundada em novembro de 1995, quando diversos bancos atuantes no Brasil se reuniram para pensar e estruturar o que viria a ser a Companhia Brasileira de Meios de Pagamento. O nome dado para essa companhia, naquela época, foi VisaNet. A criação dessa companhia surgiu da necessidade de se administrar as relações com toda a rede de estabelecimentos comerciais afiliados ao sistema da bandeira Visa no Brasil, e assim desenvolveram novas soluções de captura e realizaram a liquidação financeira das transações. Antes disso, o negócio de cartões era viabilizado pelos bancos emissores em conjunto com as bandeiras, na qual cada instituição financeira lançava seus próprios serviços. Tudo isso viabilizou a segregação dos papéis desempenhados pelos emissores da bandeira Visa e pelas atividades de adquirência por ela desenvolvidas, e assim alavancou o crescimento do mercado de cartões de pagamento e a oferta de produtos, tornando as transações com os cartões de pagamento da bandeira Visa realizadas no Brasil mais seguras e eficientes. Um fato importante para se destacar sobre a companhia é que em junho de 2009 ela realizou a maior oferta pública inicial de ações da história do Brasil até então, totalmente secundária, a qual alcançou o total de mais de 8,3 bilhões, dando início à negociação dessas ações. No final desse mesmo ano, e após efetuar essas negociações de sucesso, a VisaNet mudou o nome da companhia para Cielo e, assim, marcou o primeiro passo para a adequação ao cenário multibandeira, que seria instituído no ano seguinte e se desprende até os dias de hoje. Uma das últimas adequações ao mercado feito pela empresa foi no começo de 2017, quando o Banco Central do Brasil emitiu autorização para a Cielo atuar como uma instituição de pagamento em funcionamento na modalidade credenciadora. A Cielo tem como missão encantar nossos clientes com as melhores soluções de uma empresa líder, rentável e sustentável, com os colaboradores apaixonados. Os valores que a empresa mais almeja executar são ética em todas as relações, excelência na execução, inovação com resultados, sustentabilidade e responsabilidade corporativa e atitude de dono. O portfólio da companhia oferece o credenciamento do comércio brasileiro à sua rede de pagamentos, captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das transações realizadas com cartão de plástico, abrangendo os serviços de adquirência e meios de pagamento. A classificação setorial da empresa Cielo é de serviços financeiros diversos, focado na prestação de serviços de adquirência e meios de pagamento. Entre os pontos fortes da companhia está a liderança no setor de cartões de pagamento do Brasil, a capacidade de inovação, o amplo portfólio e a alta capilaridade e penetração dos serviços por ela oferecidos. A fim de realizar uma análise de curto prazo da empresa, dos anos de 2012 a 2016, foram construídas tabelas do balanço patrimonial da Cielo para cada ano. Além disso, para complementar tal análise, foram calculados os prazos médios de estoque, de recebimento, de pagamento do fornecedor e os ciclos operacional e financeiro. Começando pelo ano de 2012, foi possível construir a tabela retirando todos os dados do site da Bovespa. Além disso, foi possível calcular os valores de prazo médio de estoque, de recebimento e de pagamento do fornecedor. Nota-se que o valor de estoque é zero, o que implica em um valor de prazo médio de estoque também zero, pois a Cielo é uma empresa que lida com crédito, com dinheiro, ou seja, é uma empresa que não possui estoque, não possui nada para estocar. Enquanto isso, os valores de prazo médio de pagamento de fornecedor e de recebimento possuem valores e poderão ser calculados com as fórmulas, como é demonstrado a seguir. Assim, com os valores de prazos médios calculados, foi possível calcular os valores de ciclo operacional e financeiro. Os mesmos procedimentos foram realizados com os outros anos, o que possibilitou a construção de todas as tabelas e a obtenção de todos os valores de ciclos e prazos. Como é possível observar, os valores de prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento fornecedor e ciclo operacional tenderam a diminuir com o passar dos anos, enquanto que o ciclo financeiro tendeu a ter seu valor aumentado durante o período estudado. O que nos mostra que a Cielo é uma empresa que, com o passar dos anos, acabou perdendo o poder de negociação com os seus clientes. Mas isso não necessariamente indica que a Cielo passou por um período de crise, um período prejudicial, pois, como podemos observar na sua tabela de balanço patrimonial, a Cielo foi constantemente aumentando o seu valor total.
Agora vamos fazer a análise a longo prazo da empresa Cielo. Para isso, consideramos parâmetros de suas fontes de investimento, seus ganhos, expectativa e seu valor. Começando pela fonte de investimentos, temos o capital provido dos donos, dos acionistas e do banco. Os donos e acionistas representam o patrimônio líquido da empresa e o banco representa o patrimônio oneroso. O patrimônio líquido da Cielo equivale a aproximadamente 12,9 bilhões e o patrimônio oneroso a 10,8 bilhões. Portanto, o investimento total é de 23,7 bilhões de reais na empresa. Temos o lucro operacional líquido após os impostos, de 6,9 bilhões, obtido pela somatória do lucro líquido e dos juros, e o retorno após o investimento, de 29,36%, calculado pela razão do lucro operacional líquido após os impostos sobre o investimento. Da razão entre lucro líquido e patrimônio líquido, calcula-se o retorno sobre o patrimônio líquido, que tem o valor de 32,43%. A expectativa de retorno é apresentado que os donos, os investidores e o banco esperam obter sobre o retorno de investimento. Para os acionistas e os donos, temos o custo do capital, que é equivalente a 1,3 bilhões. Para os bancos, tem a expectativa de obter um retorno pré-acordado em cima do valor do empréstimo oferecido, conhecido por juros, que nesse caso é equivalente a 2,7 bilhões. Sendo um custo de capital total, assim, equivalente a 4,16 bilhões. Em termos de porcentagem, temos o CAE, que é o custo do capital próprio sobre o patrimônio líquido, representado por 10,78%, e o CAD, que é os juros sobre o patrimônio oneroso, representado por 25,69%, e por fim, o custo médio de capital, representado pela sigla WACC, que é o custo do capital sobre o investimento, representado por 17,57%. Em valor, determina-se o valor econômico adicionado, representado pela sigla EVA, um parâmetro que define o valor da empresa, do ganho, subtraído da expectativa referente aos donos e acionistas. A Cielo tem um valor econômico adicionado de 2,7 bilhões de reais. A análise percentual do valor é calculada pela razão entre o valor econômico adicionado e o patrimônio líquido e representada pela sigla RROE, e tem o valor de 21,64%. E o valor econômico adicionado sobre o investimento, que tem a sigla RROI e é representado pelo valor de 11,79%. Seguindo os parâmetros fonte, ganhos, expectativa e o valor da empresa Cielo, foi feito o comparativo em forma de tabela dos anos de 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012. Desde 2012, tanto o patrimônio líquido quanto o patrimônio oneroso aumentaram, tendo uma variação de investimento de 19,1 bilhões. Percebe-se também que o lucro operacional líquido após impostos tiveram um aumento significativo. No entanto, o seu ROI, apesar de ainda representar altos retornos, reduziram. Desde 2012, a expectativa sobre a empresa Cielo tem reduzido, tanto que o custo médio de capital reduz de 50% para aproximadamente 17% até 2016. Fazendo uma análise de valor da empresa Cielo, conclui-se que desde 2012 a empresa tem tido ganhos acima da expectativa. No entanto, o índice de especulação de valor tem caído, resultado do aumento significativo de investimentos. Por análise gráfica do ROI e do custo médio de capital, percebe-se que ambos reduziram. No entanto, com a entrada de grande volume de capital em forma de investimento nos últimos anos, essa redução é esperada e a empresa continua tendo bons retornos. Abordando graficamente a variação em reais do EVA, do NOPAT e do custo de capital por tempo, o lucro operacional líquido e a expectativa sobre a empresa têm aumentado, sendo ele muito maior do que o aumento de valor da empresa. No entanto, o valor econômico adicionado segue em crescimento. Dessa forma, a empresa Cielo continua superando a expectativa dos seus donos e investidores. Em 2016, os investimentos chegam ao seu ápice e o patrimônio líquido, enfim, supera o patrimônio oneroso. Os aumentos sucessivos do patrimônio líquido e do patrimônio oneroso se tornaram tão que o lucro líquido, apesar de apresentar resultados positivos, começa a se tornar distante do volume de investimentos. Com a análise a longo prazo, nota-se que as expectativas, o investimento e os ganhos da empresa correm a passo positivo, o que levou à redução do retorno após investimento. O custo de capital, a taxa e o ROI também caíram. Em reais, o lucro líquido e o EVA aumentaram.
enquanto suas taxas percentuais sofreram queda, pois a Cielo tem crescido e agregado valores com taxas percentuais menores em 2016 do que em 2012. Levando essas considerações, a empresa Cielo está crescendo em altas taxas. Os indicadores mostram ainda grandes expectativas sobre os investimentos, tornando-a chamativa a novos investidores.